Olá, estamos aqui mais uma vez para falar sobre o assunto prometido, que é Estatuto de Igrejas. Vamos estar abordando neste momento os assuntos que fazem parte da composição de um Estatuto Social de Igreja. Entre eles nós destacamos, primeiramente, o preâmbulo de um estatuto. Nesse preâmbulo nós devemos estar colocando o nome da igreja. Se quisermos colocar um nome fantasia, também podemos colocar. Definimos também o endereço, e é importante atentarmos para o endereço, que tem que ser o mesmo que consta na prefeitura e no site dos Correios. Não pode ser um endereço divergente de um desses dois órgãos, porque senão reprova o estatuto. Uma outra coisa que precisamos estar definindo no estatuto, no preâmbulo, é, além da sede, a natureza. E como sugestão, em se tratando de igreja, a natureza deve ser a seguinte nomenclatura: entidade religiosa. Outra item importante é colocarmos o tempo de duração. Normalmente colocamos por tempo indeterminado. E o outro item é a finalidade da igreja. Prosseguindo, nós vamos tratar agora dos direitos dos membros de uma igreja. Os membros de uma igreja têm os seguintes direitos: de serem assistidos espiritualmente, tem direito a voz e voto, tem direito de participar das assembleias ordinárias, extraordinárias, tem direito de participar de reuniões do conselho de administração da igreja, quando convocados, tem os direitos de participar de eventos e programações que a igreja possa estar promovendo. Vamos falar agora dos deveres dos membros da igreja. São deveres: participar ativamente das assembleias das igrejas, participar dos cultos, participar dos estudos bíblicos que a igreja oferece, participar das reuniões e das atividades fins da igreja. Um outro assunto que vamos estar abordando: das admissões dos membros da igreja. Precisamos deixar bem claro no estatuto em que, para ser admitido um membro da igreja, vamos se dar, por exemplo, por batismo. Por batismo é aquela pessoa que ainda não faz parte de nenhuma igreja evangélica e que, em vindo para essa determinada igreja, essa pessoa confesse publicamente via Assembleia Geral, dizendo que entende, aceita e conhece as regras doutrinárias desta igreja da qual ele está sendo admitido, na condição de um novo membro sendo batizado. Depois, esse novo membro vai estar assinando o termo de compromisso como membro daquela igreja, vai estar preenchendo a sua ficha cadastral de membro da igreja. Essa ficha também ela serve para que, em datas posteriores, como aniversário, ele ser lembrado pela igreja ou liderança da sua igreja. Vamos tratar também de outro assunto, chamado demissão de membros da igreja. Esse caso ocorre, por exemplo, quando do falecimento de um membro da igreja. Aí não tem jeito, ele é demitido automaticamente. Uma outra situação é quando um membro de uma igreja ele pede transferência para uma outra igreja. Nesse caso, da primeira igreja, ele é demitido e admitido na outra igreja para a qual ele estará indo. Vamos tratar agora de uma outra situação, que é exclusão de membros. A exclusão de membros só ocorre por justa causa, conforme preceitua a Lei 10.406 de 2002. Nós não podemos fugir dessa regra.
só havendo justa causa, conforme o artigo 57, parte A, da Lei 10.406. E mesmo assim, esse membro, ele sendo excluído por justa causa, a Igreja concede a ele um prazo para interpor uma defesa, um recurso para que a Assembleia possa estar tratando desse assunto, para que então seja decidido via Assembleia. Mas é preciso que o interessado, membro excluído, venha entrar com recurso protocolado na Secretaria da Igreja. O outro assunto, vamos falar sobre fundo social. De acordo com a Lei 6.015 de 73, lá no seu artigo 46 também, inciso 1 da Lei 10.406, diz que é obrigado a organização dizer qual é a forma da fonte de manutenção da sua organização. Normalmente uma igreja tem como fonte de recursos os dízimos e ofertas, advindo dos seus membros, de pessoas amigas, bem como algumas pessoas jurídicas que queiram doar em forma de ofertas. Um outro momento também, por exemplo, está trata-se das questões das assembleias. As assembleias serão ordinárias, já programadas, já com datas previstas, e assembleias extraordinárias são aquelas que ainda não estão previstas no seu estatuto e nem na programação normal da igreja. Extraordinárias, elas ocorrerão sempre quando um assunto, em algum momento, precisar da igreja se reunir. Entretanto, é importante salientar que, para assuntos ordinários, sejam elencados no estatuto, para os assuntos extraordinários também sejam elencados no estatuto, e que haja um prazo de convocação das assembleias para tratar dos assuntos ordinariamente e os assuntos em assembleia extraordinariamente falando. Um outro item, a forma de convocação das assembleias. Toda assembleia deverá ser convocada através de, por exemplo, edital afixado em locais visíveis no templo ou nas dependências da igreja, dizendo dia, horário e os assuntos a serem tratados, e quem a convocou assinando e reconhecendo firma, para ter o seu efeito legal. Depois que houve a fixação da data do edital, então vamos fazer a assembleia. A assembleia é preciso que haja um quórum, pelo menos 51% dos membros da igreja em primeira convocação. Em segunda convocação, pode ser 15 minutos depois, 20 minutos depois, com um quórum em que será definido também no estatuto. Pode ser de 1/3 dos membros da igreja ou com qualquer número de membros que possam gerir e acontecer a respectiva assembleia para tomada de decisões. Lembrando que a igreja pode criar um artigo dizendo que assuntos relevantes como a admissão de um novo pastor, eleição, posse e alteração da nova diretoria administrativa, eleição, alteração do conselho fiscal, compra de bens móveis e imóveis, mudança do nome da igreja, alteração do endereço sede da igreja, deverão ser avisados, convocados, com tantos de antecedência, 14 dias, 15 dias, corridos. É preciso que haja clareza nessa informação
quando se trata de assembleia extraordinária, como, por exemplo, esses assuntos que eu acabei de citar. Uma outra coisa, lembrando que todas as assembleias, elas são compostas pela diretoria administrativa, pelo conselho fiscal e todos os membros da igreja. Uma outra situação, também é permitido por lei, quando a igreja não convoca a assembleia através da sua diretoria, tem direito e a prerrogativa de 1/5 dos seus membros a convocarem. Entretanto, se esse 1/5 convocar e todo esse 1/5 não estiver presente naquela assembleia, essa assembleia não poderá acontecer, sob pena de se tornar inócua ou inválida os seus efeitos legais. Uma outra situação, na administração da igreja, é preciso deixar bem claro o que é uma diretoria administrativa e o que é um conselho fiscal. O conselho fiscal, no mínimo, ele deve ser formado por 3 pessoas, entre eles um sendo o relator. As atribuições do conselho fiscal são analisar as contas da igreja, analisar a situação financeira da igreja, avaliar os relatórios financeiros, dar pareceres do relatório financeiro para as assembleias da igreja, estar atuando junto à parte financeira da igreja, dando recomendações de possíveis compras, de aquisições de bens móveis e imóveis, saber se a situação financeira da igreja pode se comprometer com outras atividades, com outras compras, outras aquisições. E é do parecer do Conselho Fiscal a exatidão e o comprometimento dos documentos que a tesouraria da igreja mantém reservados e conservados em seu poder. Esses documentos depois estarão indo para a contabilidade, está fazendo dessa forma assim o livro diário e os balanços mensais, como os patrimoniais e as demonstrações financeiras do encerramento do exercício. Uma outra situação que devemos estar verificando na administração é que quais são as competências da diretoria administrativa? Podemos, por exemplo, colocar o presidente como competente para convocar e dirigir as assembleias, representar legalmente a igreja de forma passiva e ativa, assinar os livros contábeis, assinar procurações que envolvam causas e interesses da igreja e exclusivamente assinar o contrato de certificação digital do Fundo de Garantia, porque dessa forma evita que use o tesoureiro saindo do seu local de trabalho secular para se dirigir àquele órgão credencial do certificado digital do Fundo de Garantia. Uma outra situação que devemos deixar bem claro é que a competência do tesoureiro, primeiro e segundo, são as pessoas que assinam cheques, abrem conta bancária, encerram conta bancária. Ou podemos também abrir a possibilidade do presidente estar juntamente com um dos tesoureiros assinando movimentação bancária da igreja. Podemos também definir que as aquisições de bens móveis e imóveis, as assinaturas de escrituras ficarão a cargo do presidente, ou do primeiro tesoureiro, ou de um membro do Conselho Fiscal. Mas é importante deixar bem claro a quem caberá as assinaturas desses documentos legais da igreja. Uma outra situação é que o patrimônio da igreja é preciso deixar bem claro que é formado por bens móveis, imóveis e até mesmo semoventes, que fazem parte da incorporação dos bens da igreja. Sempre devemos estar atentos para a procedência.
Por exemplo, se alguém quiser doar um computador para a igreja, que faça essa doação da seguinte forma: alguém comprou um computador para si, como pessoa física, agora ele vai entregar o computador, essa nota fiscal, acompanhada de um termo de doação, assinando esse termo e reconhecendo firma. Dessa forma, a igreja fica com um bem doado de forma legal. Uma outra forma que devemos estar previsto no estatuto é a dissolução da igreja. Para que a igreja venha a ser dissolvida, é preciso que haja uma assembleia especificamente para esse assunto e haja um edital convocando toda a igreja para tratar desse assunto no dia, horário, local e essa pauta inserida nesse edital. Uma outra situação, por exemplo, pode haver na igreja divergências doutrinárias. Deve estar previsto no estatuto qual é o formato pelo qual a igreja vai tratar esse assunto. Vamos dar aqui um exemplo. A igreja pode formar um concílio tripartite. O que é isso? A igreja pode ser dividida em duas partes: a divergência doutrinária, a divergência eclesiástica, e cada um pensa diferente. Então, cada parte vai escolher uma pessoa, e aí escolhe uma outra terceira pessoa, que é a convenção da sua igreja, da qual faz parte da sua denominação. Daí, então, nós teremos 3 pessoas envolvidas no processo doutrinário. E enquanto houver esse processo doutrinário, a igreja não poderá decidir nenhuma coisa sobre venda do seu patrimônio, aquisição de algum bem patrimonial, deliberação de compra, deliberação de transferência de membros, deliberação sobre admissão de novos membros, destituição de algum cargo da diretoria administrativa. Nesse período em que o Conselho Doutrinário atua, ninguém decide nada. Se por acaso alguém tomar alguma decisão por sua livre e espontânea vontade, esse arcará com o ônus dos resultados advindos após a tomada de decisão. Não cabe à igreja nenhuma decisão, porque tal membro da igreja, por sua livre e arbitrária vontade, tomou uma decisão que não deveria tomar, porque sabia ele que a igreja estava passando por um concílio doutrinário para tomar de decisões. Uma outra coisa que deve estar prevista também é quanto à reforma do Estatuto da Igreja. A igreja só deverá reformar um estatuto havendo uma convocação prévia para tratar desse item, com tantos dias de antecedência, conforme previsto já em algum artigo anterior, dizendo quais são os assuntos de relevância para que tenham um determinado prazo para serem tratados. E nesse assunto, que é alteração de estatuto, não trata de uma outra coisa, a não ser somente o assunto alteração do estatuto da igreja. Lembrando que, após todo o estatuto feito, e uma ata também que acompanha esse estatuto, todos os membros da igreja estarão assinando esse estatuto, assinando a ata, com o visto de um advogado em todas as folhas do estatuto e nas folhas da ata. Ponto. Vale ressaltar aqui que alguns cartórios admitem apenas as assinaturas do presidente, do primeiro secretário ou primeira secretária e a assinatura de um advogado com visto. Ponto. Um outro detalhe: existem alguns cartórios que exigem também que a assinatura do advogado seja reconhecida, para que não venha a haver nenhum fraude por alguém fabricar um carimbo
e inventar uma assinatura de um determinado advogado. Neste momento, o que eu tenho para dizer a vocês é só, e por hora agradeço a todos vocês, e quaisquer outras dúvidas podem ser dirimidas acessando ao meu site no link que consta abaixo deste vídeo. A todos muito obrigado.